Fala, meu lindo! Nós estamos aqui nesse lugar muito chique. O povo é um pouco mais tímido. Muito ricos, muito dinheiro. Estamos em Bruxelas. E a mensagem hoje vai ser gravada nesse lugar lindo, com esses brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdenses, bulgarianos. Eu acho que é isso que alguém fala. Os irmãos top. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero te pedir uma coisa: elimine as distrações. Guarde o coração para ouvir uma voz, a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando acabar essa mensagem, você vai ter uma nova direção sobre a sua história. Em nome de Jesus. Eu só quero te pedir, antes de começar o vídeo, dá um likes, curte o vídeo. Por que curte o vídeo? Porque eu estou pedindo. Nem que seja por pena, curte. Porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é fazer com que a mensagem chegue o mais longe possível. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo da família, no grupo da avó, do vô, manda para todo mundo e diz: assiste. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Todas as segundas-feiras tem uma mensagem sem falhar há 4 anos para você aqui no canal. Uma palavra de Deus para você. Então se inscreve e vamos pro vídeo. Ninguém combinou nada e assim fica melhor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 40. Vamos voltar no 39. Marcos, capítulo 6, verso 39. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a grama verde. Amém. Ai, que lindo. Lindo. Eu quero fazer uma jornada, uma caminhada com você, de algo que eu ouço muito e que chega todos os dias. Pedidos de oração, de aconselhamento, de pessoas que dizem a mesma frase e essa frase ela repete-se diariamente: acalma o meu coração. Pessoas com a sua vida vivendo uma tempestade, vivendo um dia mau, um dia difícil, e quando dobram os seus joelhos ou quando conversam com alguém, a palavra é a mesma: eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu não sei se você consegue entender isso, mas tem vezes que a tempestade ela não é externa, a tempestade é interna, é aqui dentro. A gente olha à nossa volta e a gente não consegue entender ou explicar o que está acontecendo dentro de nós. A gente não consegue encontrar uma resposta do porquê estamos sentindo o que estamos sentindo. Então a gente pede socorro e diz: Senhor, acalma o meu coração. E eu preciso saber o que Deus faz, eu preciso saber que milagre pode acontecer. E quando esse dia chega, porque ele chega hora ou outra, eu preciso saber para onde correr, porque aqui também mora um problema. No dia da angústia, muitos de nós não sabemos o que fazer, como reagir, e as nossas reações determinam as colheitas. Então nos dias maus, nos dias de angústia, nos dias de nervosismo extremo, nos dias que a gente não sabe para onde correr, essa palavra, acalma o meu coração, às vezes ela nem sequer sai também, porque a gente não sabe o que está acontecendo. É como se tivesse um vazamento de água, aonde a gente não sabe aonde é o buraco pela qual a água está entrando. E eu digo para você uma coisa: eu entendo a cada dia que Deus nos leva a pessoas específicas na hora certa com uma resposta. E eu oro para que esta palavra seja uma resposta de Deus na vida de alguém que esteja passando por isso agora. Que o
coração esteja vivendo uma tempestade, mas que hoje saia com o coração aliviado, respondido pelo Espírito Santo de Deus e compreendendo a maneira, o modus operandi, a forma que Jesus faz. Porque quando a gente entende os processos de Jesus, por mais que Ele é maravilhoso, extraordinário e não está limitado àquilo que a gente pensa sobre Ele, Ele está além da nossa capacidade, mas existem coisas que Jesus faz que deixam sinais, termômetros, que nos ensinam a maneira que Ele age. Eu quero começar dizendo para você o que acontece nesse texto, cujo qual eu digo que nós lemos agora, e parece que fica muito inconcluso. Olha, Ele mandou todos se assentarem sobre a grama verde e separou em grupos. Assim, não entendi nada. Mas se prepara não só para entender, mas também para aplicar na sua casa, no seu coração, na sua vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus passou o dia inteiro ensinando. Que delícia! As pessoas estavam todas ouvindo Jesus, e Jesus maravilhoso, lindo, ensinando, e de repente a barriguinha começou a roncar da multidão. O pessoal começou: nossa, a fominha? Será que tem um Starbucks perto? O pessoal assim: nossa, uma comidinha ia bem agora, hein? Um caldinho. E estava todo mundo com fome, e a Bíblia diz que Jesus já tinha dado pão. Só que o pão era a sua palavra, entendeu? Jesus tinha dado alimento, o alimento foi a tarde toda, só que era um alimento espiritual. E Jesus, Ele não se preocupa só com o nosso espiritual, grava isso. Jesus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Jesus, Ele é empático com aquilo que o ser humano vive. Tem gente que pensa que Jesus é alguém distante, que só vê a alma. Não, Jesus vê o seu corpo físico, Jesus vê as tuas emoções, Jesus vê o teu coração, Jesus vê você por completo. Grava: Jesus me vê de maneira completa. Fala isso para você nunca mais esquecer. Jesus sabe o meu nome. Mas meu nome é Xeroxon. Jesus sabe o seu nome. Ele sabe soletrar o seu nome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem pessoas que desconectam Jesus daquilo que Ele é. Ele se importa. Então agora eu olho para Jesus. Jesus está assim olhando para a galera. Vocês estão com fome, né, gente? Eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então eu vou resolver essa treta de vocês. Vocês estão com fome? Então deixa para mim. Eu vou fazer uma parada maneira para vocês comer. Aí Jesus disse para os discípulos: gente, traz a comida aí para nós fazer um negócio. O que vocês têm de comida aí? Todo mundo já... Tem gente que detesta dividir comida. Minha esposa é assim. Ela... Como assim a minha comida? Fui eu que pedi. Essa é minha. Irmão, imagina o discípulo: mas como assim? Nós não temos nada, a gente já comeu também tudo, já não tem mais nada, acabou, tá todo mundo com fome. E aí só que a Bíblia diz que tem um discípulo que vai pro meio da multidão dizendo: alguém tem alguma coisa aí, alguma coisa para comer, alguma coisa? Aí tinha um menininho bonitinho que fala assim: eu tenho isso aqui. O que é? 5 pães e 2 peixinhos. Aí levaram para Jesus. O discípulo falou assim: Jesus, tá aqui, ó. O André falou para ele: Jesus, tá aqui, 5 pães e 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer isso aqui. Era muita gente, era muita, mais de 5.000 homens, muita gente. Aí Jesus disse: não, dá aqui para nós, porque pode ser pequeno para você, para Jesus nada é. Eu vou repetir: para você pode ser pouco, para Jesus é o milagre acontecendo. Sabe, para você pode ser pequeno, para Jesus é uma possibilidade de milagre. Jesus, meu lindo, meu Deus, delícia ouvir isso aqui. Jesus pegou o pãozinho, os peixinhos top, abençoou, pediu os cestos. Só que aqui começa uma parada que eu sou apaixonado. Jesus colocou a casa em ordem. Isso aqui é maravilhoso. Jesus chamou os discípulos e diz o seguinte: olha, antes de eu multiplicar, antes de eu fazer o milagre, eu quero que vocês se organizem. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Antes de eu fazer o milagre, vocês vão ter que colocar a casa em ordem. Se organizem. Jesus nunca vai multiplicar o caos.
Se a sua vida tá um caos, arrume a casa antes de pedir para Ele entrar, porque se Ele multiplicar agora, o caos aumenta, mas se você colocar a casa em ordem, o milagre chega. Jesus nunca irá multiplicar o caos. Grava isso. Tem gente que vive uma vida inteira totalmente errada, fazendo tudo de errado, mas quando o calinho aperta de Jesus, faz agora o milagre, parece que eu vejo Jesus dizendo: ei, bebê, calma, arruma a casa primeiro, prepara para o milagre chegar, porque senão não vai dar certo. Você tem que imaginar a cena: Jesus está com 5 pães e 2 peixinhos na mão, tem um monte de gente, tudo morrendo de fome. Já pensou se Jesus começa a multiplicar alimento, pão, peixe? Imagina a treta que ia dar, a confusão, o nego dando soco na cabeça do outro. E sai que é meu, que vai acabar, e o povo tudo revoltado, e dá o meu comida aqui, e esse é meu pão, ele falou que era meu pão, isso aqui, pá, e briga, e tiro, e confusão. Jesus não vai multiplicar o caos. Eu quero que você entenda que nós, para vivermos aquilo que o Senhor quer, para colhermos dos milagres que só Ele pode fazer, haverá coisas que nós também teremos que fazer, decisões que nós também teremos que tomar, porque se o milagre chega sem que o caos esteja resolvido, o caos vai aumentar. Meu lindo, tem gente que deseja muita coisa, que pede para Deus muita coisa, mas se Deus desse tudo o que você pedisse, meu lindo, a tua vida estava pior do que está, porque o caos iria aumentar. Você não pode receber aquilo que você não está preparado, você não pode viver aquilo que você não está preparado, porque aquilo que é bênção pode se tornar uma maldição se chegar na hora errada. Eu posso te dar um conselho? Eu posso te dar um conselho bem simples. Coloque a casa em ordem, conserte o coração, arrume a sua volta, organize. Eu acho lindo, porque o cenário é simples. Jesus diz: vão para a grama, assentem na grama verde. Por que dar o detalhe da grama verde? Por que não falar só grama? Jesus está dizendo: vão para um lugar limpo, vão para um lugar limpo, sai do meio da sujeira. Você quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Eu vou repetir: quer viver um milagre? Sai do meio da sujeira. Na sujeira o milagre não vai acontecer, na sujeira o milagre não vai chegar, na sujeira o alimento não será multiplicado, na sujeira você não vai ver o sobrenatural. Agora experimente sair do ambiente da sujeira para o ambiente a qual Jesus está mandando. No texto Jesus diz: vão para as gramas verdes. Jesus está dizendo: vocês vão mexer com um milagre que eu irei fazer. Então limpem-se, vão para um lugar limpo. Agora tem outro detalhe. Jesus diz: sentem. Ah, meu lindo, só eu que sou hiperativo sei o que significa a palavra sentar. Quem é hiperativo sabe do que eu estou falando, irmão. Sentar é um veneno. A gente senta e fica assim, ó. Não é verdade, gente? Acabou? Irmão, eu perco a atenção rápido. Se eu me desinteresso, eu perco a atenção rápido. É só Jesus para eu voltar, porque eu sou hiperativo. É um probleminha da cabecinha da gente. Só que eu quero que você entenda: quando Jesus diz senta, Ele está falando em pé, eu não vou fazer nada. Jesus está dizendo: enquanto você estiver ansioso, andando de um lado para o outro, eu não vou fazer. Enquanto você estiver correndo, batendo a cabeça para um lado e para o outro, não vai dar para realizar nada. Coloca o coração no lugar, senta, baixa a bolinha, limpa, senta. Ele está dizendo: santifica, purifica e senta, descansa. Ah, irmão, se a gente entender isso, quando a gente olha para os textos bíblicos, quando a gente olha, por exemplo, para Jesus chegando, andando por cima das águas, está todo mundo: eu vou morrer. E aí Jesus diz: ei, calma. Jesus é maravilhoso, irmão. Está o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus diz: vem cá, vem pertinho. Ei, calma. O que tu quer que eu te faça, rapaz? Aí ele diz: eu quero ver. Então pronto. Mas baixa a bola, segura, dá uma seguradinha. Fala para quem está perto de você, diz assim: dá uma seguradinha. Tem gente, tu entende que
Jesus, ele é muito inteligente. Obviamente é a plenitude da sabedoria. Jesus sabe como fazer. Eu digo para você, se o que eu vivo hoje, eu vivesse há 5 anos atrás, eu já teria me autodestruído. Porque o tempo e as estações foram feitas para ser respeitadas. A flor não foi feita para nascer no inverno. Se a flor nascer no inverno, ela vai queimar. A flor foi feita para a primavera. As folhas foram feitas para cair no outono. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua estação. E os tempos e as estações se respeitam. A flor vem na hora certa, as folhas caem na hora certa. O frio só chega na hora certa. Deus respeita o tempo e as estações, e nós também temos que aprender a respeitar os tempos e as estações e dizer: Deus, a flor vai chegar na hora certa, as folhas irão cair no momento certo, o verão vai chegar na hora certa, porque tudo que é feito fora de ordem dá problema. Se a flor experimentar nascer no inverno, ela vai ser bonita por poucos dias. Mas se a flor nascer na primavera, ela vai durar durante o tempo que a primavera determinou. Eu acho lindo porque Jesus, ele é incrível. Jesus diz para o Pedro: Pedro, acalma, Pedro, relaxa. Jesus nunca acalmou a tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Aleluia. Eu vou repetir para que você entenda. Jesus nunca acalmou uma tempestade externa antes de acalmar a tempestade interna. Deus se preocupa com o que acontece à sua volta, mas muito mais Deus se preocupa com o que acontece dentro do teu coração. Até porque a palavra diz: do coração do homem procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver com problema, tudo à sua volta vai dar problema. Então, antes de tentar consertar o entorno, se preocupe em consertar o interno. Se preocupe com o teu coração. Jesus acalma o meu coração. Antes do pão ser multiplicado, antes do alimento, do milagre, da provisão chegar, acalma o meu coração. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de ser temporal e, sabe, com um exemplo prático para a gente entender. Você já comeu com pressa? Alguém já comeu com pressa? O que acontece se você comer com pressa? A gente... Você está com um pouquinho de nojinho de falar a palavra? A gente? Porque pode até entrar e a gente não engasgar, mas como caiu torto, como a gente está, sabe, num ambiente... Irmão, eu queria contar uma história minha, mas é melhor não contar. Tem gente que nem tomou café, vai ver um negócio desse, vai ficar... Irmão, melhor não. Deixa. Eu só quero que você entenda que quando você faz algo de maneira errada, por mais que tenha vindo certo, não vai te fazer bem. E meu lindo, a comida pode ser maravilhosa, mas se você comer da forma errada, ela não vai te fazer bem. Por isso que eu amo a forma que Jesus diz: senta. Jesus está dizendo: calma, segura, senta. A gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas de milagre. Como nós estamos esperando aquilo que nós queremos? De que maneira? Nós temos que agir, mas não desesperar. Nós temos que agir, mas não, sabe, tentar passar na frente de Deus. Imagina que num cenário de fome, todo mundo está com fome. Mas entenda que o que Jesus está fazendo é: gente, olha, eu vou alimentar todo mundo, vocês confiam em mim? Quando é Deus que faz, ninguém toma a frente de ninguém. Eu quero que você compreenda: não existe assento VIP quando se trata de Jesus. Não existe prioritários quando se trata de Jesus. Quando se trata de Jesus é para todos, para o povo. Eu quero que você grave: Jesus nunca faz nada por alguém, Jesus sempre faz pelo seu povo. Tudo que Jesus faz por mim, Jesus faz por você também. Tudo que Jesus faz por você reverbera em mim também. Somos um corpo só. Então às vezes a gente não quer sentar porque a gente tem medo de que alguém receba antes de nós.
Irmão, você já viu saída de avião? Que agonia que dá a gente que está lá na última poltrona, levanta para sair primeiro do que quem chegou primeiro. Eu tenho muita vontade de colocar o pezinho no corredor. Nossa, caiu, que dó. Irmão, vai todo mundo sair do avião igual, né? Que coisa. Mas parece que dá um desespero. Eu fui entrar no avião agora, irmão. Eu não sou muito irritado, não. Eu sou sanguíneo, irmão. Eu sou igual a bombinha, aquelas bombinhas de festa junina. Paviozinho bem curtinho, mas a explosão é bem fraquinha também. Irmão, eu tô no avião, eu tô top, arrumando a minha malinha pra colocar. Daqui a pouco um doidinho pegou e passa a mala na minha cabeça assim, e colocou no BIM. O BIM é um negócio que coloca ali as malinhas em cima. Mas irmão, passou assim, ó, bateu na minha cabeça. Eu já Senhor, põe seus anjos aqui, Senhor, senão... Aí eu segurei meu coração, eu não olhei para trás. E irmão, quando eu menos espero, passa outra mala e vem aqui, ó, na minha orelha. Eu olhei para trás e falei, What are you doing, man? E o homem falou, o homem era chinês, irmão. Eu falei, nós vamos pro mesmo lugar, rapaz. Aí eu meti um portuguesão. Vamos pro mesmo lugar, irmão? Posso colocar minha mala também antes de tu arrancar minha cabeça com a tua? Aí o cara falou, irmão, deixa eu te falar, todos têm o seu lugar. Deus sabe quem você é. Ninguém vai tomar o teu lugar. Você não precisa ter o desespero. Você não precisa tentar fazer rápido. Não. Ei, limpa. Na empresa, na vida, é tudo igual, meu lindo. Observa, se você tem um problema, não dá para ter um outro problema maior. Você tem que resolver o menor. Irmão, se você não sabe administrar recurso, se você já faliu uma vez, antes de ter recurso de novo, você tem que aprender a administrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque senão você vai falir muito mais pior do que na primeira vez. Tem coisas que a gente tem que consertar primeiro para depois resolver. Irmão, você foi um péssimo namorado, você tem que aprender a tratar uma mulher antes de namorar de novo, senão você vai perder tudo que você pegar. Nossa, falei sem querer isso, né? Mas tem gente que só maximiza o caos. Agora eu entendo, se você maximiza o caos, Jesus nunca faz nada no meio do caos. Pronto. Eu acho lindo porque todos sentaram. E pronto, esse é o segredo. Se é o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Eu sei o milagre que eu preciso. E eu sei que o milagre não é meu, no sentido de que eu possa fazer alguma coisa. Eu só tenho um trabalho, na verdade 2. Eu tenho que limpar-me. E quando eu digo limpar-me, é sair do lugar, às vezes, da sujeira que impede do milagre chegar. As nossas atitudes, muitas das vezes, são os maiores impeditivos de os milagres de Deus chegar na nossa casa. As nossas condutas são impeditivos de o milagre chegar na nossa casa. É difícil admitir, mas muitas das vezes o milagre está à porta. Ele só não chega porque a gente não muda. A gente não aceita ser moldado e transformado por Deus. Eu sei que Deus faz, lindo, mas a gente tem que aprender a começar a consertar os nossos problemas. Porque sabe de uma coisa? Nós vivemos culpando Jesus, o resultado das nossas péssimas escolhas. E aí quando tudo dá errado, a gente diz, Jesus, se o Senhor não vier, eu estou no sal. Mas foi você que fez tudo. Então sai desse lugar, vai para a grama verde, senta. E o que acontece depois? Bom, o que acontece é isso aqui. Jesus pega o pão, pega o peixe, divide em 12 cestos. A conta já não fecha aqui, né? Porque você tem 5 pão, como que você divide em 12 cestos? A conta não fecha porque se você tem 2 peixes, como que você divide em 12 cestos? Essa é a graça do milagre. Milagre não dá para fechar na calculadora. O milagre não dá para colocar na ponta do lápis. Você nunca vai conseguir explicar aquilo que você chama de milagre, porque o do significado do milagre é não saber explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se justifica, milagre aproveita. Não tenta fazer a conta nunca vai fechar, porque é graça. Jesus dividiu
12 cestos. A multidão se assentou em grupos e os discípulos começaram a passar. Eu fico pensando a cabeça de quem viu, da multidão que viu. Tinha 5 pães e 2 peixes, mas ainda só tem 12 cestos e nós somos uma multidão. Só que, entenda, o milagre aconteceu uma vez, você acha que o milagre vai parar de acontecer? Se já está dividido em 12 cestos, o milagre já começou. Então não levanta para ver dentro do cesto, apenas estende a mão para receber o que vai vir de dentro. Não tenta ver a conta, não tenta explicar, sabe? Tem gente que fica preocupado, meu Deus, mas será? Ajudou hoje, será que vai ajudar amanhã? Fez um milagre hoje, será que vai ter milagre amanhã? Isso é o Deus da provisão e do cuidado. O maná era exatamente assim, o maná caía todos os dias no arraial, e você não podia guardar o maná para o outro dia, porque senão ele iria apodrecer. O que Deus está falando é: eu cuido de você hoje, eu cuido de você amanhã, eu cuido de você depois de amanhã, eu cuido de você para sempre. Eu cuidei ontem, eu vou cuidar hoje, eu vou cuidar amanhã. Eu sou, entendeu? É o Deus dizendo: eu sou o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que... Não tente olhar dentro do cesto. Eu só estou traduzindo em palavras aquilo que a gente faz com atitudes. A gente recebe um milagre hoje e amanhã a gente já está descabelando. Mas será que ele vai fazer amanhã? Lindo se ele fez hoje. O que impede ele de fazer amanhã? A não ser que você sair da grama verde, levantar e ir para o lugar onde você estava. Então só fica no mesmo lugar. A Bíblia termina a história com todos comendo e sobrando cestos. Por favor, me ajuda, Bélgica. O milagre não vai acabar. Vai sobrar cestos. Tudo aquilo que Jesus coloca a mão não acaba. Vai sobrar cestos do milagre. Vai sobrar. O milagre hoje vai ser repetido em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos se saciaram, ninguém ficou com fome. Só que acontece um fenômeno aqui. O fenômeno é a cara dos discípulos olhando um para o outro dizendo assim: caraca. Irmãos, estão tudo com uma cara assim estranha. Estão... Tu tem cesto ainda aí? Tenho. E tem coisa dentro? Tem coisa dentro ainda. Aí o Pedro, por mente que é uma vida louca, falou assim: gente, o meu cesto ainda está cheio de pão e está cheio de peixe. Eu passei dando para todo mundo. Eu até tentei esconder um bocadinho, mas tem mais do que eu podia imaginar. Glória a Deus. Existe um segredo aqui, é muito simples. Tem gente que é responsável para o milagre chegar na vida dos outros. Tem gente que Deus usa para o milagre chegar na vida dos outros. Eu vou te contar algo, por exemplo, agora, nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, nós fizemos uma campanha na internet de 24 horas para levantar recursos para que o recurso chegasse na cidade. Mandamos uma equipe com todos os voluntários da nossa associação evangelística que podiam ir. Eles viajaram a madrugada inteira, demoraram quase 18 horas para chegar na cidade, e nós levantamos 60 mil reais em 24 horas. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Agora, eu vou dizer o que é isso. Os 60 mil reais que veio para nossa mão e que não é para nós, foi para o povo de Petrópolis, saiu do cesto de alguém.
Agora, olha que coisa maravilhosa. Eu vi um vídeo dos voluntários lá dando kits de higiene, kits de comida, não só para aqueles desabrigados, mas para aqueles que estavam trabalhando, orando, sabe, levando. Olha que coisa mais linda. Alguém do outro lado tirou do seu cesto e o cesto de outra pessoa foi cheio em um outro lugar. Todas as vezes que você entende que o milagre que Deus te dá não foi feito para você esconder, você faz com que o milagre se multiplica. Quando você lança na mão, na vida de alguém, o milagre que você recebeu, o milagre na sua vida não vai acabar. Eu quero aproveitar essa mensagem para dar um recado para você que doou lá para o pessoal de Petrópolis. Os cestos teus serão cheios e ficarão fartos em nome de Jesus. Se Deus te deu a oportunidade de segurar o cesto ao invés de estar assentado ao chão, não esconda o que está no cesto. Todo mundo está assustado. A Bíblia diz que eles guardam o cesto de comida no barco. E Jesus diz: vaza todo mundo daqui, porque agora eu vou despedir a multidão. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus está dizendo: vocês estão com cara estranha para dar tchau para essa galera bonitona aqui. Vaza todo mundo. Jesus falou assim: meu lindo. Jesus falava assim: ô meu lindo. Jesus era top, maneiro. Que lindo. Eu fico imaginando. Gente, vamos para o outro lado, que eu vou despedir a multidão e vou subir para orar e daqui a pouco eu encontro vocês. O povo, tá bom, entrou no barco. Eu já contei essa história outras vezes. Mas o que eu acho lindo é Jesus ficando para olhar no olho de cada um e falar assim: comeu? Tava gostoso? Pode ir embora. Beijo. Tchau, gente. Fica com Jesus. Top. Pessoal tirando selfie, foto. Jesus nunca deixa algo inacabado. Ele começa, ele termina. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, a toalha estava nos ombros. Quando ele terminou de lavar os pés, ele secou. Jesus nunca deixa nada inacabado. Portanto, acalma o coração, bebê. Relaxa, elimina o caos e pode ter certeza que quando o caos for reduzido, o seu lugar for o adequado e o teu coração estiver em paz, os cestos serão cheios de pães e de peixes e o milagre chegará para você. O milagre vai chegar para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste lugar. Nós entendemos a Tua palavra é viva, ela é real, ela é verdadeira, ela constrange. Entendemos, o milagre às vezes demora porque a gente ainda está no ambiente errado. O milagre às vezes demora porque a gente está inquieto. Jesus, que essa imperatividade saia da gente. Que a gente acalme o coração para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. Que a gente pare de tentar passar na tua frente e deixe o Senhor controlar a circunstância. Para que a gente tente parar, para que a gente pare de tentar acelerar aquilo que vai chegar na hora certa na nossa vida, no momento certo na nossa casa. Deus, em nome de Jesus, estamos no lugar certo. Nosso coração se acalma. O caos é dissipado. Estamos preparados para receber o milagre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, montando aqui em Bruxelas, montando o setup, e um dos maiores desafios que a gente tem é o idioma, né? Que Madrid foi espanhol a gente dá, eu sou pretito, sabe? Mas fora o inglês que a gente fica reinhetando, a gente fica perdido em algumas coisas, mas que bom que os contratantes aqui, toda a galera, eles têm nos ajudado a interpretar e a fazer
a tradução. Sinon, se on peut faire direct depuis la table, Oui, là-bas, oui. ele faz direto da mesa. Ah, então são 6 canais. São C'est 6 canais. 6 pistas lá. 6. O que Jesus falou? Saiam das aglomerações da lama, fiquem no lugar limpo, se dividam e assentem. Eu falei, um anjo de luz. Encontrei, perguntei pra ela assim, é o meu jeitinho. Eu falei, oi minha linda, tudo bem? E ela levou um susto, maluco. Eu falei assim, o portão 20 é aqui? Vamos ver assim, o escopo da turnê de tudo aquilo que Deus tem feito nos últimos anos que nós estamos vivendo. E o nome do evento é o melhor dia da minha vida. Fala, meu lindo! Fala, meu lindo! Oi? Ô, gente, tá tudo bem? Como você tá? Tá se sentindo meio perdido? Chegou nesse vídeo meio perdido? Sem saber o que está para viver, ou como se o GPS tivesse desconectado e você ficou sem rota? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa mensagem vai ser uma forma de você se encontrar. E você pode ter entrado com essa sensação nesse vídeo perdido, mas você vai sair sentindo-se achado, pelo menos com uma direção clara para onde ir. Mas não antes, né, de você curtir o vídeo. Afinal de contas, a gente está no YouTube. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda pros amiguinhos, entendeu? Ajuda nós. A gente está com um sonho. Nosso sonho é de alcançar 10 milhões de pessoas. E se você estava na primeira mensagem, você lembra que não é para mim, é para a glória de Jesus. Quanto mais pessoas viverem, melhor. E agora nós já estamos com 8 milhões de inscritos. Então, só falta 2. Nossa, o que é 2 milhãozinho? É nada. Para quem começou com 5 mil pessoas em 3 anos, só Deus que pode fazer um negócio desse. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho top e vamos pro vídeo. Quando o povo é muito rico, você percebe, né? O povo é mais... Eita! Oh, quase uma lágrima caiu. Salmo 25:4 é a mensagem. Algum dia atrás, esses dias agora, eu estava no momento meu fitness. E uma pessoa disse para mim assim do nada, porque as pessoas acham que a gente tem que pregar em qualquer lugar. É verdade. E eles estão certos. Porque a mensagem, ela está com a gente, e ela é maior do que nós. Então até quando pensamos que não estamos pregando, nós estamos. Porque existem 2 mensagens. Aqui falamos e aqui expressamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você entende isso? Pois é, eu estava nesse momento fitness. E alguém falou para mim assim: Dave, eu estou me sentindo muito perdido nesses últimos dias. E eu falei para ele: eu também. E ele ficou: mas a senhora tá me zoando? Eu falei: cara, nós estamos no mesmo barco. Eu tô perdidinho. Perdido no sentido de estar sem respostas, de não saber o que fazer,
de não saber qual é o próximo passo, de não saber o que vai acontecer, sabe? De pensar que estava no controle minutos atrás, de repente entender que não. Algumas entrevistas que a gente dá, as pessoas dizem: e aí, Dave, como que você se imagina daqui 10 anos? E a resposta é: não sei. E todo mundo tem uma resposta meio coaching para isso. Eu estarei na minha melhor versão. Estarei com o meu avião. Terei alguém para fritar os meus ovos. As metas, né? Eu não sei. Porque se me perguntassem há 5 anos atrás aonde eu estaria hoje, eu podia usar minha criatividade máxima, tentar imaginar o mais louco, o mais incrível, e eu não ia chegar nem perto. 5 anos atrás, Tubarão pregando, gravando uma série para milhares de pessoas. Irmão, eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 mil habitantes. É maravilhosa a minha cidade. Se um dia alguém me dissesse: Dave, no próximo mês você vai alcançar um número que você nunca alcançou, mais de 70 milhões de pessoas vão assistir uma mensagem sua, eu ia dizer: tiroso. Que a Catarina sabe, né? Tiroso. Estepou. Porque essa é a vida. Então, quando você se sentir perdido, eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Porque não vai acontecer uma vez, centenas de vezes vai acontecer. Salmo 25:4 diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti eu estou esperando todo dia. Lembra da mensagem A Dor da Espera? Bom, temos um salmista dizendo: por ti, Senhor, eu estou esperando todos os dias. Mas antes, percebe que o salmista está dizendo: me ajuda a saber dos teus caminhos, me ajuda, eu preciso de ajuda. Essa palavra, ela é muito importante. Eu preciso de ajuda. Um tempo atrás, as pessoas brigavam um pouco comigo. Alguém dizia: Dave, esse negócio que você faz aí é motivacional, é autoajuda. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo. Isso aí é teologia coaching. Tem até nome agora. E fui eu que criei. Porque tem a minha cara nesse negócio em muito lugar. E eu ficava: não, mas eu só estou pregando o evangelho. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Não é uma outra versão da palavra, não. É a palavra aplicada em uma direção. Mas aí eu entendi um negócio. É porque as pessoas confundem realmente. Em algum momento a gente confunde os conteúdos que a gente acessa, que a gente vê. E alguém pensa porque tem uma palavra semelhante, o contexto é o mesmo. Não. Ajuda é diferente de autoajuda. Quando oramos ao Senhor dizendo: Senhor nos ajuda, eu estou dizendo: porque sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não consigo. E aí sim, lindo, tudo isso vai contra aquilo que a gente aprende em algumas falas que são motivacionais, mas que nos colocam em grande perigo. Se guie pelo teu coração. Deixa o teu coração te guiar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Uau! Então não preciso de mais nada. Sou suficiente. Você não precisa de ninguém.
Você consegue. Você é o cara. Você é. Não. Se olha no espelho e diga: você é uma máquina de vencer. Olhe no espelho e diga: o seu dia vai ser extraordinário. Coloca a mão para cima e declara: hoje nada me tira do sério. E aí você sai dali com o dedo numa pedra e já xinga Deus e o mundo, e o dia acabou. Porque a gente sozinho não consegue. Então todas as vezes que alguém falar para você: se ajude, diga: não consigo, preciso de ajuda. Então não existe autoajuda, existe ajuda do alto. Lembre-se, todas as vezes que você ouvir a palavra evangelho, esqueça você. Como assim, David? Sim, isso é maior do que isso. Então, evangelho não é autoajuda. Evangelho é o Deus de todo poder e glória ajudando você. Então, lindo, não pensa que você é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Porque se não for Jesus na sua vida, bebê, você fica perdido para sempre. Então esquece esse negócio de que você é uma máquina de vencer. Você é um BO gigante que só Deus pode resolver. Agora dá para começar. Vamos começar a mensagem. O salmista é inteligente. Ele está pedindo algo certo. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, as tuas veredas. Porém, nem tudo Deus vai deixar a gente saber. Até porque se a gente saber, a gente desiste às vezes antes de começar. Se nós entendêssemos o processo, e eu já falei isso em algum lugar, a gente já desistiria do destino que a gente não quer. Então algumas coisas Deus fala: eu vou dizer. Outras coisas diz: se eu falar, eu acabo contigo. Então é melhor deixar você viver, e depois você só agradece porque passou. E agora você tem uma história para contar. Mas eu vou te falar um negócio. No meio disso tudo, tem um sentimento que todo mundo diz pelo menos uma vez por semana: eu me sinto perdido. No meio disso tudo, existe um Deus então que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E a gente sabe que Ele responde, que Ele ouve. Mas por que eu me sinto assim? O garoto da academia, que falou para mim que se sentia perdido, a única coisa que ele não esperava ouvir de mim é que eu também estava me sentindo assim. Porque se você conhece Jesus, a princípio você tem que estar achado ou no caminho. Quem é homem aqui faz barulho de homem? Esse é o nosso. O homem tem um negócio, irmão. A gente é orgulhoso demais. A gente erra o caminho e não assume. A gente... Aí a esposa fala: você vai entrar daqui a pouco, tá? Aí você olha e fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Daí a narradora: mas é daqui 100 metros. Aí você fala: eu já passei por aqui várias vezes. Irmão, você vai errar o caminho. E aí você vai passar. A nuvem negra vai descer dentro do carro. Sua esposa vai falar pra você: eu
Aí alguns são piores do que os outros e vão dizer: relaxa, está sob o meu controle, é um atalho, estou desviando dos semáforos, eu conheço outro caminho. E é por isso que a gente vive tão perdido, porque a gente dá desculpa para o que é indesculpável. A gente, mesmo sabendo o certo, escolhe fazer o que é errado. Mesmo sabendo qual caminho tomar, a gente escolhe o pior. Vou te falar, irmão, eu sou jovem, eu sou da idade de vocês. Eu tenho 32 anos. Eu já sou casado há 16, vai fazer. Casado não, namoro, noivado, treta, confusão. Casado 12. Mas conheci minha esposa com 16 anos. Eu vou falar pra você, eu recebo pedido de conselho todo dia sobre isso. Eu quero me casar. Eu quero um príncipe. Eu quero um casamento dos sonhos. Nossa. Aí agora, olha só, a Bíblia dá todos os princípios que você precisa para ter um relacionamento saudável. A Bíblia diz tudo sobre, sabia que a Bíblia diz? Que coisa, né? Você não sabia, né? A Bíblia diz tudo, até a hora que você tem que fazer sexo. A Bíblia diz a hora, depois do casamento. A Bíblia diz a hora de ter filho, né? Porque é lógico, se só dá pra fazer depois, então só depois, né? A Bíblia diz como que tem que ser o marido. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. A Bíblia diz como tem que ser a mulher. Então a gente sabe, mas a gente não quer. Então, lindo, posso te falar um negócio? Às vezes a gente está tão perdido, porque mesmo sabendo o caminho certo, a gente está dizendo: relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Não tente ter felicidade naquilo que está começando tudo errado e bagunçado. Arruma a casa certinho, refaça a rota. Posso te falar um negócio? Eu e minha esposa, minha chefe, nós começamos para acabar. Um relacionamento. Eu tinha raiva dela, tinha raiva de mim. Eu amava ela com tanto ódio, que ela me amava com tanta raiva que não dá para entender. A gente brigava que nem uns doidinhos. Mas brigava em tudo quanto é lugar, brigava na frente dos outros. Ciúme, tira aliança, joga fora. Joguei umas 5 alianças fora, irmão. Tem uma loja de prata na nossa cidade que enriqueceu. Prata, joga aliança fora. Um dia, na última vez, eu entrei de cabeça no lixo para pegar. E parece que Deus falou assim: como você me incomodou demais, eu vou esconder a aliança para você passar vergonha. Aí eu tô de cabeça para dentro do lixo, perna para cima, e minha namorada, né, olhando aqui, dizendo: nossa, que idiota, foi ele que jogou. E eu vivi 2 anos assim, 2 anos completamente perdidos. Mas um dia Jesus entrou na história. 23 de abril de 2009, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a sensação que eu tive é que eu estava a centenas de quilômetros da rota. E eu estava. Então, para poder voltar para a rota, eu tive que, reconhecer: eu peguei o caminho errado, Senhor. O Senhor avisou que era para pegar a direita. Mesmo assim, porque eu sou teimoso, eu continuei reto. Jesus, o que é que eu faço para ir para o teu caminho? Pega o retorno. A loucura de andar perdido é porque pelo mesmo caminho que você se perde, você tem que voltar. Ou seja, você vai ter que passar pelos buracos que você deixou aberto. Você vai ter que passar pelos obstáculos que você já passou. Vai ter que voltar em um caminho de arrependimento. É doido isso, mas é. Quando a gente erra, se a gente for corajoso, a gente pega a próxima saída e faz o retorno. Mas isso requer de nós humildade.
Humildade para reconhecer que às vezes a gente toma a decisão sem falar com Jesus, que às vezes a gente quebra as nossas palavras, os nossos votos, e é por isso que algumas coisas dão errado. Eu tive meu encontro com Jesus e a minha vida mudou com a minha esposa. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Não é porque eu fui um milagre, não, porque eu comecei a recalcular. E comecei a recalcular. Eu podia contar a minha história aqui, porque é muita treta, né? Mas eu cheguei nela, falei para ela: vida, vamos mudar? Vamos parar com esses negócios que a gente está fazendo tudo errado? Esse negócio de um achar que é dono do outro. Vamos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho ainda mulheres bonitas, porque eu mentia pra face, acho todo mundo feia. É a única mulher bonita do mundo. Porque eu queria um personagem para andar com ela. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu sou ela é igual a vocês, rica, muito. Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha a cara de vocês, uma cara de rica. E ela não, tadinha, era mais pobre que eu, mas ela tem esse jeito. Então eu faço amigo muito rápido, ela mais devagarzinho. Então quando eu tive que contar uma história para ela, que eu também era assim, poucos amigos. Contei a verdade, entende? Olha o caminho de rota. Vim desfazendo tudo aquilo que eu tinha contado de história diferente. E fui vindo. E foi dando B.O., irmão, porque não é fácil contar a verdade. Não é fácil reconhecer as tretas tudo. A última, eu falei agora num curso de casal que a gente lançou. Eu falei pra minha esposa que eu era virgem quando eu fui casar. Antes quando eu tava namorando com ela. Porque eu tava tão fora de tudo, perdido. Quem tá perdido faz coisa de gente perdida. E eu falei pra ela: top, santo. Quando eu fui fazer o curso de noivo, um belo dia eu tô lá e o pastor falou assim: não case com nada escondido. O que tiver para falar, fale. O que eu vi nessa aula? Resolva pegar o caminho, entendeu? Refazer o caminho. E aí eu falei para ela: tenho um negócio para te contar. O pastor falou: vai para um lugar calmo. Lá fui eu. Sentei com ela e falei: pois é. Lembra? Pois é. Começou a chorar, eu comecei a chorar. Pedimos perdão, eu pedi perdão para ela. E o que eu fiz? Peguei o retorno. E tudo isso não é eu no caminho, tudo isso é eu no retorno. Tudo isso não é eu andando rápido em direção ao meu destino, não. Tudo isso é eu ainda tentando voltar. Até um dia que eu cheguei no caminho e voltei exatamente para o centro da vontade de Jesus, da onde eu nunca deveria ter saído. Então agora, quando eu me sinto perdido, eu nem continuo, eu paro. Como assim, David? Exatamente isso. Se você se sentir perdido, ao invés de continuar caminhando, pare. Porque quanto mais tempo perdido você caminha, mais perdido você fica. Então, se sentiu perdido, pare. E o que eu faço? Espera o sinal do GPS conectar de novo. Que GPS, papai? Jesus, Tu és o único que conhece o meu destino. Não me deixa ficar perdido no caminho. Sua rota está sendo recalculada. E para a gente terminar, tem uma história na Bíblia de um homem chamado Pedro. Pedrão era sinistro.
Estava numa tempestade, Jesus apareceu, ele gritou que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, Jesus, your friend. Ele falou: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus falou: come on, vem. E o Pedro falou assim: filma João. Deu o telefone para o João. Saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus. Mas um momento ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento que era contrário, começou a naufragar. É exatamente isso que você está pensando. O segredo da nossa vida breve é saber que, se tentarmos viver sem Jesus, viveremos uma vida inteira perdido. Mas o dia que os nossos olhos estiverem fixos nele, nós não só estaremos achados, como viveremos coisas que só com ele é possível viver. Como por exemplo Pedro, que sem Jesus era só um pescador de peixes, mas com Jesus se tornou um pescador de homens, andou sobre as águas e viveu coisas inacreditáveis. Porém, também teve uma experiência de ter parado de olhar. Sabe por que a gente fica perdido às vezes? Porque a gente se desconecta da fonte. Sabe por que eu estou falando para você isso? Que eu também me senti perdido esses dias? Porque se a gente não cuidar aquilo que a gente faz para os outros, a gente não recebe nada para a gente. Entrega, entrega, entrega e não senta para ouvir. Entrega, entrega, entrega e não ajoelha para orar. Fala, fala, fala e não ouve nada. Aí o coraçãozinho faz assim, ó. Aí faz assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso gravar uma série. Daqui 3 semanas eu não sei o que eu vou falar. Aí Jesus diz: baixa a bolinha. Lembra que o pregadorzinho que você é só porque eu deixei. E que todas as mensagens que você pregou até hoje nunca foram suas, sempre foram minhas. Então, não fica tentando pesquisar não. Pergunta para mim. Volta pro meu aconchego. Volta pro meu cuidado. Volta. Aí eu tenho que falar assim: é verdade, Jesus, estou voltando. E que bom chegar aqui. Eu não estou perdido não. Estar aqui é sinônimo que eu fui achado. Nunca mais esqueça: se sentir perdido, pare. Não continua. Quanto mais você anda perdido, mais perdido você fica. Se sentiu perdido, freia. A esposa falou: era direita. Você passou reto, freia. Olha para chefe, desculpa. Fala para o Senhor: o Senhor está certo. Sua vontade é maior do que a minha. Os teus planos são mais perfeitos do que os meus. Eu não quero viver conforme o meu coração. Eu quero viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, que tu és a luz do nosso caminhar. Que só nos perdemos porque paramos de olhar para você. E talvez olhando demais para nós, nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Então, Senhor, nos ensina a conhecer os teus caminhos, a andar pelas tuas veredas, para não nos perdermos. Porque não existe nada mais triste do que andar perdido, sendo que o Senhor tem um caminho perfeito para nós. Portanto, se o caminho está errado, Jesus, não é o Senhor que errou, é a gente. O Senhor já falou o que era para fazer. Então, Jesus, a gente recobre os sentidos, pede perdão, volta pelo mesmo lugar que não deveríamos ter passado, mas para voltar para a rota.
E que assim seja, Jesus. Que o Senhor sempre seja o norte da nossa bússola moral, espiritual, e para tudo que for fazermos na nossa vida, Jesus, a Tua palavra é a que importa. A do nosso coração, Jesus, a Tua palavra diz: quem confia no coração é insensato, mas a sabedoria está no Senhor. E é por isso, Jesus, que reconhecemos que sem o Senhor somos perdidos, mas contigo achados. Amém. Oi, lindo! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Essa é a primeira mensagem da série Alvorecer. Serão 8 mensagens, essa é a primeira, e eu tenho certeza que vai ser luz e esperança para você. Sabe, alvorecer é aquele momento que o sol está nascendo, ou seja, quando a alegria está vindo sobre nós. Eu quero te pedir um favor antes de começar, antes de entrarmos na mensagem, a primeira mensagem. Eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. É só curtir, é bem rapidinho. Comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É bem fácil. É só você apertar o botãozinho aqui e ativar o sininho. Porque toda a segunda-feira tem uma mensagem, faça chuva ou faça sol, para a sua vida aqui no nosso canal. Deus te abençoe e vamos para a mensagem e para essa série que vai ser extraordinária. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23 diz a palavra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Uau! Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio que a Bíblia nos apresenta. Salomão, obviamente Jesus está aqui, mas de homem, foi o homem mais sábio, porque pediu sabedoria. E o homem mais sábio está dizendo: olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Obviamente que nós entendemos que aqui ele não está falando do coração que pulsa o sangue. Ele está falando do centro das nossas emoções. Nós não falamos cérebro e falamos coração, porque quando nós ficamos ansiosos, preocupados, o que aperta? O coração. Então, é algo sensorial. Mas Salomão está dizendo claramente: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. O tema da mensagem é coração intoxicado. E veja, parece que já é um decreto sobre o que nós estamos vendo agora. E na verdade, de uma certa forma é. Eu vou te dizer como nasceu isso aqui, essa mensagem específica. Tudo o que nós pregamos aqui tem uma base, somente uma base: a Bíblia. A Bíblia é um manual que nos responde todas as nossas perguntas, mas ela só responde as perguntas que nós fazemos, por mais que tenha resposta para as perguntas que nós ainda nem temos, mas já existem as respostas. Só que todas as vezes que nós provocamos, há uma resposta. Eu vou te dizer um negócio. Eu estava vendo esses dias na internet, porque você não precisa assistir televisão para ver televisão. Pela internet você vê televisão, porque está o tempo todo uma informação. Aconteceu isso aqui, o outro lá. E eu estava vendo essa semana uma briga gigantesca que estava dando daquele programa que o pessoal fica dentro de uma casa. Vocês sabem qual é? Nossa, aquele programa que o pessoal fica numa casa, que tem o time do bem, o time do mal,
que tem o que todo mundo ama, que tem o que todo mundo odeia, e que nada mais é aquilo do que um panorama da sociedade presa numa casa. Você pode ter a sua crítica, você pode dizer o que é bom, o que é ruim, o problema é seu. Não estou dizendo sobre isso. Só estou falando que aquilo retrata a sociedade. Tem um pingo de fragmento de cada tipo de sociedade, ou de pessoas que compõem uma sociedade. E aí você entende que existe o bom que parece mal, o mal que parece bom, o justo que é justo, o justo que parece, mas na verdade é injusto. Você vê o problema das mensagens trocadas erradas, você vê o cancelamento. Esses dias queriam matar uma mulher. Coitada da mulher, até agora a mulher não pôde sair nem, sabe? Porque vão pegar a mulher. Aí saiu um rapaz antes que também queria arregaçar com o menino. Só que o que me assustou foi ver quem não está lá dentro, quem não está convivendo lá dentro, aqui fora, odiando com tanta força, que me parece que ele estava lá dentro e ninguém viu. Um ódio compartilhado, uma coisa desencadeando, um ódio gratuito, perseguição, vontade de matar, ameaça de morte. Eu falei, Jesus, o que é isso? É um programa de televisão e tem gente aqui fora esperando a pessoa sair para dizer: eu vou pegar o eu vou matar. Eu vi um rapaz dizendo: ameaçaram a minha mãe, ameaçaram o meu filho. E eu fiquei, Jesus, o que é isso? Isso é um retrato de uma sociedade. Só que eu sou um pregador do evangelho, e se eu tenho uma pergunta, eu consigo encontrar aqui uma resposta. E o que me preocupa é como é que o ser humano chega nesse ponto. Você já parou para pensar como alguém acorda de manhã, sai de casa e briga com alguém na rua sem nenhum motivo aparente e mata alguém no trânsito? Você já viu isso? Você já viu que tem alguém que às vezes saiu de casa e qualquer coisa tira ele do sério? E meu Deus, o que é isso? Eu fui, esses dias aconteceu uma cena comigo, falei, oh my God, que é isso? Eu estava dirigindo meu carrinho, e sabe quando você recebe aquela mensagem no WhatsApp que dá vontade de ver, e que você não quer parar o carro para ver, mas a lei de trânsito diz: não mexe no telefone. Mas eu mexi, pode dar multa. Eu fiz errado, eu sei que eu fiz errado. Eu fiz algo que não poderia ter sido feito. Eu peguei o telefone e estou aqui dirigindo aqui com uma mãozinha aqui e ouvindo o áudio. Passou uma mulher do meu lado, baixou o vidro e falou assim: ô pastorzinho fake! Sou eu. Falei, eu fiquei morrendo de medo. Ela falou assim: Jesus tá vendo, hein, pastorzinho fake, que você tá no telefone. E foi embora. Oh my God, falei, Jesus. E o que me assustou não foi ela ter me chamado a atenção do meu telefone, foi ela ter falado pastorzinho fake, falso e pastor no diminutivo. Ela me humilhou naquela fala. Só que você acha que é razoável alguém te humilhar, te diminuir por conta de um telefone? Aqui não é razoável. E aí eu chego na resposta para a pergunta: em que nível, como isso acontece? Eu vou te dizer. Essa rusga dela comigo não começou no dia que ela me viu no telefone. Começou em outro momento que eu nem sei qual é. Ela já deve me odiar por outros fatores. Ela já não gosta de mim por outros motivos. E aquilo foi só a gota d'água para ela dizer: pastorzinho fake! E eu dentro do carro. Eu fiquei tão sem palavra que eu queria até xingar ela, porque eu sou um ser humano. Dá uma cortadinha de frente, uma buzinadinha, uma mãozinha. Mas eu fiquei assim: oh meu Deus. Sabe quando você fica anestesiado? E você fica, por que eu não falei alguma coisa? Eu falei, mas daí eu entendi. O coração dela já está intoxicado. Sabe, é como se o nosso coração fosse um recipiente
aonde nós, ao longo da nossa jornada, vamos armazenando coisas que não deveriam estar dentro dele. Nós transformamos o nosso coração numa lata de lixo, e é por isso que nós andamos tanto à flor da pele como nós estamos andando hoje. É por isso que a gente vê violência gratuita, gente ofendendo, gente xingando. Por quê? Porque o coração está uma lata de lixo há muito tempo. Então, quando o Provérbios, quando Salomão vai dizer sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está dizendo, porque talvez a curto prazo você não perceba, mas daqui uns dias você vai começar a colher frutos do que está dentro do teu coração. E é engraçado que a minha mãe, ela já diz isso para mim lá atrás. Ela sempre diz: filho, cuidado quando você estiver no trânsito, não buzina para ninguém, porque você nunca sabe o caminhão de lixo que a pessoa está carregando dentro de si. E isso gravou. Só que aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: existem formas preventivas e existem formas que resolvem esse problema. Sabe, não é fácil? Não é fácil. Mas o que nós vamos fazer? Sabe, como pregador do evangelho, da boa nova, da mansidão, que eu falo sobre Jesus, esses são os argumentos, esses são os mecanismos do evangelho, um exemplo perfeito de mansidão, justiça, benevolência, compaixão, amor. E aí eu olho para a sociedade não tem mais compaixão, benevolência, paixão nos olhos. E o que é isso? Retrata um coração intoxicado pelo nosso tempo, pela nossa circunstância. E aí você vê um programa de televisão que as pessoas estão aqui fora parecendo que estão lá dentro, e elas vão para o trabalho com ódio por conta da Carol. É o nome dela. E gastam 2 horas no trabalho dizendo: aquela mulher sabe o que ela é? Ela é o reflexo de nós. Ela é o nosso reflexo. É o reflexo da nossa sociedade. Todo mundo tem uma história para chegar no ponto que está. Ninguém é daquele jeito gratuitamente. Ninguém tem tanto ódio assim na internet gratuitamente. É uma construção. Começou com o coração vazio e foi enchendo lixo, amargura, ódio, rancor, trauma. Só que olha o problema. O problema é que quando o nosso coração está sujo, quando o nosso coração está totalmente carregado de lixo, tudo que são as decisões que nós tomamos são filtradas pelo lixo que a gente carrega dentro de nós. Então, lindo, a gente está vendo gente amarga. Você já viu gente, você fala assim: bom dia, pessoal, bom dia para você. Aí você entende que aquilo ali é só um reflexo daquilo que está apodrecendo aqui dentro. E aí eu preciso dizer a resposta para como isso melhorar. Provérbios está dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Então, antes de fazer uma revisão em qualquer área da vida, olhe para o teu coração. Olhe para dentro de você. A palavra vai dizer: examine o homem a si mesmo. Olha para dentro. Olha para dentro e você vai encontrar. Você vai encontrar o motivo que você está tão à flor da pele, está tratando mal as pessoas. Você já viu os exercícios do básico da vida? Qual que é o exercício do básico da vida? Da bom dia, da boa tarde, da boa noite. Você já foi numa cidade do interior? Você já viu que delícia que é entrar numa cidade do interior? As pessoas falam: bom dia! Eles falam: opa, bom dia! Tem lugar que não fala mais nem um bom, você fala dia! Aí você fala: dia! Boa tarde, todo mundo cumprimenta, olha no olho. Você já vai agora numa cidade maior, você vê que isso já não existe, porque o coração já está por aqui. Eu comecei a fazer há um tempo atrás o exercício de dar bom dia no pedágio, boa tarde, que seja, e chamar pelo nome. Você já viu que todo pedágio tem um nome do atendente na placa? Tem uns nomes que só Jesus, mas eu chamo pelo nome. Você fala assim: bom dia, João. Aí o João olha assim, com cara tipo assim: que isso? Quase que eu falei: é só um bom dia. Não era nada não é um assalto, não é um... Porque as pessoas nem mais com isso estão acostumadas. E aí eu preciso te dizer, se este é o cenário de um todo, em nome de Jesus, isso não pode ser o meu
cenário. O que está acontecendo não pode ser o meu coração. Então eu preciso resolver aqui dentro. E existem duas formas de resolver isso. A primeira forma de você tirar o que está no teu coração é a forma mais poderosa que existe. A maneira mais poderosa de você aliviar o teu coração é dobrando os teus joelhos, fechando a porta do teu quarto, no secreto. Você diz: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está doendo. Senhor Jesus, eu não consigo suportar. Jesus, eu estou sentindo isso. Senhor, eu estou pesado, meu espírito está angustiado. E aí você faz isso aqui, você tira e você deixa. Aleluia. Sabe, o Senhor diz: deixa vir até mim o que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Jesus dizendo: eu tiro o que está dentro, arranco para fora e coloco dentro dele o meu coração. É eu dentro. Aleluia. Existe outra forma. Existe uma outra forma maravilhosa para limpar o coração. Você vai amar. Essa é maravilhosa. Mais uma. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Porta da onde? A porta do coração. Eu estou à porta e bato. Mas o coração está sobrecarregado, cheio de sujeira. Não quero receber ele. Não. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Aí você vai dizer: mas como assim fazer morada? Ele vai morar num ambiente sujo? Oh, bebê, quanta ingenuidade. Você vai entrar na maior reforma da sua vida. O seu coração vai ser limpo de fora para dentro. Não adianta ter uma carinha bonita, não adianta ter uma roupa bonita, não adianta ter um visual nice, se o seu coração estiver enegrecido. Deixa ele entrar no teu coração e limpar, purificar, transformar de dentro para fora. Sabe, existe uma outra coisa. Se o seu coração está pesado, se o seu coração está sujo, encontre um amigo de verdade para confessar a culpa, tirar o peso, dividir a carga. Como é importante quando nós encontramos alguém que a gente pode rasgar o coração e dizer: é exatamente isso que eu estou sentindo. E como é bom quando quem ouve é cheio de Deus para dizer: eu sei o que você vai fazer com isso que está dentro do teu coração. Aí você vai dizer o quê? Ele tem que saber da primeira resposta. Dobra o teu joelho no secreto, tranca a tua porta e lança aos pés do Senhor, porque Ele purificará o teu coração. Por isso que é importante andar com gente cheia de Deus. Tem gente que, se você abrir o teu problema, ele lança em cima de você o problema dele. Se você pedir socorro, ele coloca mais medo em você. Tenta falar de pandemia com gente que está assustada. Ela vai te deixar ainda mais assustada, com ainda mais medo. Agora fala com alguém que tem um olhar de esperança sobre tudo. Alguém que tem Deus no coração e que está acalmo pelo próprio Espírito. É diferente. Você entendeu onde eu quero chegar? O nosso coração está, mas eu quero crer que dá para usar o tempo verbal diferente agora. O nosso coração estava intoxicado, porque em nome de Jesus, tudo que nos paralisa, tudo que nos atrasa, tudo que nos faz ser a pessoa que nós não queremos ser,
será retirado de dentro de nós. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisar abraçar, abrace. Se precisa dizer que ama, diga que ama. Mas não deixa nada atrapalhar o teu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus nós oramos neste momento. Oramos por pessoas que estão com o coração apertado, angustiado, Senhor, carregando dentro de si aquilo que não poderia estar. Deus, em nome de Jesus, nós rasgamos o nosso coração nos teus pés. Nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas frustrações, tudo sobre o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, purifica o nosso coração, limpa de dentro para fora e nos faz enxergar o mundo de uma perspectiva totalmente nova, coração puro e cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém.